Número 1. Leia atentamente a página 144 e responda com V para verdadeiro, F para falso e pinte o que torna a frase falsa. O Tratado de Versalhes. Coloque em cima do Tratado de Versalhes 1919. Para quem esqueceu, o Tratado de Versalhes ocorreu em 1919 na cidade de Versalhes, na França, aonde houve a reunião dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado é basicamente as punições dos países perdedores, aonde eles consideram a Alemanha como a única e principal culpada da Primeira Guerra Mundial. Então ali, o Tratado de Versalhes considerou a Alemanha como única culpada pela Primeira Guerra Mundial e impôs a elas pesadas perdas materiais e financeiras? Verdadeiro. Ok? Segundo, ascendendo ao poder em 1933, o Führer, que era o Hitler, começou a militarizar a Alemanha, afrontando abertamente as imposições feitas pela França e pela Inglaterra, que eram as principais líderes do Tratado de Versalhes. Verdadeiro ou falso? Falso. O que a gente pinta? Ok? Meninos? A Itália de Mussolini também nutria forte ressentimento em relação à Inglaterra e à França, pois participaram da Primeira Guerra Mundial ao lado desses países e não obtiveram as compensações territoriais que lhe foram prometidas. Falso, porque não está especificando a guerra, então pintem somente a palavra. Não, como está a guerra, pode ser qualquer uma, e não é qualquer uma, é a Primeira Guerra Mundial que eles estavam lá nervosinhos, É o Japão, O Japão, por sua vez, industrializava-se rapidamente e ambicionava ampliar seus mercados e áreas de influência no continente asiático. Gente, aí não precisa nem de um livro, para ver que está errado. O Japão fica onde? Na Ásia, Então, assim, aonde que ele vai ter influência? A principal influência? Na Ásia. Então, o que a gente vai pintar? Desafiando a ordem internacional vigente, na década de 1930, o Japão, a Itália e a Alemanha adotaram a política declaradamente belicista. O que a gente vai pintar? Isso, porque o eixo, como a gente vai chamar, Japão, Itália e Alemanha, eles queriam partir para a guerra, Eles estavam trabalhados na ignorância, não queriam nenhum tipo de acordo que fosse minimizar a situação, colocar panos quentes, como diriam nossos avós. A2, pessoal, que é um relacione, eu vou corrigir ela pela ordem que ela tá? Primeiro, segundo, terceiro, ao invés de pegar achar A, achar B, tá bom? Em 1942, metade da guerra, a guerra começou em 1939 e terminou em 1945, 1942 metade. Os líderes nazistas, principalmente o Hitler, decidiram matar todos os judeus que pudessem. Eles chamaram seu plano de solução final e construíram campos de extermínio especialmente para essa finalidade. Os campos de extermínio eram autênticas fábrica de morte. Assim que chegavam aos campos, velhos, doentes e crianças eram mandados imediatamente para a morte nas câmaras de gás, sem que soubessem disso. Alguém de vocês assistiu o Menino do Pijama Listrado? Lembra lá que eles mandam dizendo que eles vão tomar banho, e eles nunca mais aparecem?
Então eles ainda tinha isso, talvez tinha um fator psicológico que eles não soubessem o que ia acontecer, né? Mas de qualquer jeito, era uma coisa, né? Não tem nem como a gente mensurar de tão horrível que foi. Em Auschwitz, eram mortas cerca de 6.000 pessoas por dia. Então, assim, gente, isso é assustador, né? Que a gente marca aqui? Que letra? O que tá na R? A solução final. Isso. Com o objetivo de apressar a redição japonesa e demonstrar ao mundo seu enorme poderio bélico, ou seja, suas armas, né, sua força, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. Gente, a guerra na Europa, ela acaba em começo de maio. Porém, na Ásia, né, no Pacífico, ela continua. Porque o Japão não quer se render, o Japão não quer colocar por fim a guerra. Porém, gente, né, assim, os Estados Unidos pressionam o J.R. Oppenheimer, que é considerado o pai da bomba atômica, que entregue a bomba atômica porque ele precisa, né, demonstrar ao mundo o seu poderio. Então, assim, é uma forma, né, o Japão disse que era uma forma de fazer o Japão parar a guerra. Gente, mas assim, olha o tamanho da bomba, né, olha o tamanho do estrago. Se fosse isso, vocês acham que não teria parado somente em uma bomba, né? Jogou uma bomba, espera o Japão, né? Só que ele jogou dia 3 a Little Boy em Hiroshima, no dia 9 de agosto ele joga a Fat Man em Nagasaki, né? E assim, não sei o que é mais assustador, uma bomba naquela proporção, né? Que até hoje tem pessoas que sentem, né? Infelizmente, os resquícios, né, no corpo, doenças derivadas dessa bomba atômica, ou essas bombas atômicas terem nome, né? Parece assim que é seu bichinho de estimação. O nosso bichinho de estimação tem nome, não tem? Né? E daí os caras vão e colocam nomes nas bombas atômicas, como que se fosse algo legal, algo que a gente pudesse, né, falar, olha que legal, jogou uma bomba. Gente, se o ser humano fazer isso alguma vez na vida, ele falhou como ser humano, né? Então, o que nós vamos colocar aí, gente? O que tá no P? Isso. Após a libertação da capital da Itália, os aliados... Gente, os aliados eram, tá? União Soviética, se quiser colocar um US aí, a Inglaterra, os Estados Unidos, Brasil, tá? Esses são exemplos de aliados, ou seja, países que estavam enfrentando o eixo. Abriram a terceira frente de guerra contra os nazistas. Desembarcaram na Normandia. A Normandia ficava na França. Gente, por quê? Desde o começo da guerra, lá em 1939, o Hitler, com a sua guerra muito rápida, ele tomou a França em menos de um mês, né? A toda e poderosa França. A França ficou só com uma lasquinha de resistência, lideradas pelo, eu acredito, se não me engano, que pelo Deladier, tá? Então, assim, não era ele, gente. Já me lembro o nome dele. Então, assim, né, precisava retirar a França das mãos, né, dos nazistas, do Hitler. O dia escolhido do desembarque foi 6 de junho de 1944. No mês passado, gente, comemorou-se 80 anos. Era 80 ou era 70? Era 70, né? Tô com dúvida agora. Não, é 80. É 80 sim, tá certo. Foi chamado de dia D. Por quê? Porque o dia D, gente, os alemães, eles eram mestres em decifrar tudo que passava de mensagem. Eles conseguiam, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para Sofia, né? E ela quer descobrir o que a gente está conversando. Então, ela intercepta a nossa mensagem,
que estava, né, cifrada, porque a gente não queria que ninguém soubesse que a gente estava conversando. Ela intercepta a mensagem e codifica a mensagem. Ela descobre o que estava escrito na nossa mensagem. Os alemães, gente, eles eram ágeis em fazer isso. Então, o que dificultava muito os planos dos aliados, porque eles não conseguiam fazer um ataque surpresa, porque os alemães já estavam esperando o bendito ataque surpresa, né? Um ataque surpresa só funciona se ele realmente for um ataque surpresa. Então, eles vão fingir, né, que vão atacar outro lugar, inclusive vão começar a mandar coisas para lá e coisa e tal, né? Vão colocar também a Normandia no meio, para ninguém estranhar que está indo pessoas para a Normandia, mas que fizesse os alemães acreditarem que o principal foco do ataque deles estava do outro lado. Gente, funcionou também porque o Hitler, ele tinha um dos piores defeitos que um líder pode ter. Ele fazia as coisas sozinho, só ele, tá? Ninguém mais. Então, se tinha que ter uma decisão importante para tomar, só o bendito podia tomar. E no dia anterior, no dia 5, ele tomou remédio para dormir. E no outro dia, o ataque começou logo de madrugada, às 5 horas da manhã, né? Às 9 horas da manhã, a galera em torno do Hitler já estava sabendo, né? Daria tempo de fazer alguma coisa, porém o Hitler continuava dormindo. E quem tinha coragem de acordar o Hitler? Se fosse você, gente, alguém de vocês tinha coragem de acordar o Hitler? Não, né? Tipo assim, fica, meu filho, vai. Né? Ah, tá perdendo a guerra, não dá nada. Melhor perder a guerra do que eu perder minha linda cabecinha. Então, que letra a gente coloca ali? Isso, o N é do quê? Isso, boa. Conforme as forças anglo-americanas avançavam, os próprios fascistas italianos forçaram a renúncia de Mussolini, assinaram um acordo de paz com os aliados. Gente, assim, desde o início da guerra, né, o Mussolini era um dos principais aliados do Hitler, tá? O meu avô dizia uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele dizia que uma égua pioenta sempre procura outra, tá? E no caso ali a gente pode pegar o Hitler, né, o Mussolini e o Rinorito, que eram respectivamente os líderes do eixo, e colocamos nesse patamar, né, que eles eram, né, para o meu avô as éguas pioentas, e obviamente uma, né, ia precisar da outra para fazer arte, para fazer obra. Só que, gente, os italianos perceberam o quê? Que eles só estavam se lascando com essa guerra. Então, eles perderam a paciência e falaram assim, ó, né? Vocês querem o Mussolini? A gente dá o Mussolini para vocês, quebramos ele na bordoada se for preciso, né? E a gente fica de boa. Mussolini, porém, não se deu por vencido, tá? Ele foge e, com a ajuda de alemães, organiza um governo fascista no norte do país. Esse governo, porém, durou pouco. Os próprios italianos, com a ajuda dos aliados, libertaram Roma. Gente, ele conseguia se esconder dos aliados, né? Mas os italianos conheciam a Itália com a palma da sua mão. Então, ele sabia onde que o bendito estava, né? Em abril de 1945, venceram os nazistas no norte da Itália. Inclusive, tinha brasileiro lá, tá, gente? Mussolini e sua companheira foram capturados e mortos pela resistência popular italiana. Gente, eles não se contentaram em só, né, matar o Mussolini, como eles arrastaram o Mussolini até uma praça central, estava longinho, tá, gente? Não estava pertinho. E colocaram o Mussolini amarrado de perna para baixo, né, para eles poderem judiar dele, né, sacanearem ele. Mas, professor, ele estava morto, né, mas eles estavam com muita raiva. Então, muitas vezes, né, as pessoas com raiva, elas não pensam direito, né, por isso que fala pra gente nunca tomar decisão com a cabeça quente. Mas, normalmente, né, a gente não ouve. Que letra que vai ali? M. O que está no M? A Alemanha mandou seus submarinos torpedearem 6 navios mercantes brasileiros.
causando a morte de centenas de pessoas. Gente, de 1930 a 1945, o presidente do Brasil era um gauchinho. Isso, Getúlio Vargas. E o Vargas, gente, estava neutro na guerra, por alguns motivos. Primeiro, ele estava pegando dinheiro dos Estados Unidos e pegando dinheiro da Alemanha. Então, assim, o intuito do Vargas era, desenvolver o Brasil. Ele pegou dinheiro, construiu a siderúrgica nacional, ele construiu a hidrelétrica de São Francisco, tá? Ele não estava pegando dinheiro para ele, estava pegando dinheiro para construir as coisas no Brasil, que o Brasil não tinha, Eu acho que na cabeça dele, eles estão em guerra, beleza, mas eu quero coisas. Assim, algumas pessoas dizem que o Vargas, gostava muito do pensamento do Hitler e coisa e tal, Porém, gente, quando a guerra começa a pegar, outra coisa dentro do Brasil começa a ficar mais difícil. Nós temos, gente, muitos imigrantes, que nessa época eles tinham, chegado recentemente ao nosso país. Então nós temos fora do Japão a maior colônia de japoneses. Nós temos fora da Itália, milhares de italianos que estão vivendo aqui, não sei se chega a ser a segunda colônia, mas se não chegar é a terceira, Nós temos a segunda colônia alemã, no Brasil. Então, assim, as pessoas, os brasileiros, conviviam diretamente com pessoas vindas, não era descendente, Hoje em dia, todos nós conhecemos, acorda por favor, a Camille, Todos nós conhecemos alguém que seja descendente, mas naquela época a gente era o próprio que tinha chego, do Japão, que tinha chego da Alemanha, que tinha chego da Itália, e assim, por mais que a gente fale assim, vou viver no meu país e coisa e tal, você não vai conseguir arrancar suas raízes, é a cultura, é o amor e coisa e tal, Então, obviamente, eles continuavam, falando o seu idioma. A maioria dos brasileiros falavam 2, 3 idiomas naquela época. Isso fazia com que, essa sensação de guerra fosse pior ainda. E quando, a gente não tem outra escapatória a não ser entrar na guerra, o que acontece com a gente? O Vargas, proíbe que seja usado outro idioma no Brasil, a não ser o português. Para quê? Para que essa galera não faça nenhum tipo de reunião e coisa e tal, e combine alguma coisa que possa prejudicar os aliados. Gente, os brasileiros brincavam nessa época que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então, a primeira coisa, quando o Brasil foi entrar na guerra, os nossos uniformes foram feitos pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão fazer o uniforme, vão colocar na braçadeira uma cobra fumando um cachimbo, Para dizer o quê? Agora a cobra fumou, Agora vocês vão ver o que é bom para tosse, Que nem a galera antiga dizia. Gente, mas quem iria para a guerra? Eles vão montar a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Gente, quem fizesse tiro de guerra, Hoje em dia não tem o alistamento militar, Quando a gente completa quantos? 18. Todo mundo? Todo mundo? Não, provavelmente agora só os meninos, Só os meninos. Gente, e assim, eles levavam muito a sério. Para vocês terem uma ideia, o meu avô, ele nasceu em 1922, então quase no contexto da guerra, ele estava fazendo 18 anos, e ele morava no bairro dos Costas. Vocês sabem onde fica o bairro dos Costas? Sabe onde fica a Briolândia? A Briolândia? Gente, fica um pouco para lá da Briolândia, Então, assim, naquela época a gente não tinha carro, não tinha estrada, não tinha nada. E, eles foram numa galera de garotos que iriam completar 18 anos até a cidade de Castro, a pé, para fazer o tiro
porque era obrigatório, era preciso, assim, era uma honraria, e como é hoje, tá? Pode ser que o Mário vai fazer, e o cara fala assim, ó, você vai ter que prestar, né, serviço militar, né? Esse serviço militar, gente, ele é obrigatório quando o cara lá seleciona, por 2 anos. Depois, se você quiser seguir, você segue, né? Se você quiser sair, você sai, né? Sem nenhum transtorno ou coisa e tal. Na época, era mais ou menos a mesma coisa. Quando foi a guerra, gente, eles decidiram que somente os homens solteiros iriam para a guerra. Gente, nunca se casou tanto no Brasil como nesse período. Tá? Tinha fila nos cartórios para casar a galera. Às vezes o filho nem queria, mas o pai, a mãe, né, morrendo de medo de um filho que ia para a guerra, e era uma guerra que todo mundo ouvia pelo rádio, assim, que estava muito sangrenta, que estava muito perigosa, né, o pai achava a primeira moça que pela frente e obrigava o filho a casar, né. Ah, deu ruim isso? Provavelmente deu ruim isso depois, mas não foi para a guerra. Gente, mesmo com o famoso jeitinho brasileiro para Dawi, eles conseguiram 25.534 pessoas que eles mandaram para lá, tá? Principalmente para a Itália, Monte Castelo, essa região aonde eles vão lutar. Pessoal, nessa região tinha-se meio como um acordo tácito. Gente, o que é um acordo tácito? Ó, quando eu fui começar a gravar, eu falei, gente, não pode usar alguns termos que a professora vai estar gravando para os colegas assistirem, certo? Isso foi um acordo, né, entre a gente. Mas na próxima aula, se eu colocar o celular aqui e começar a gravar, vocês automaticamente não vão saber que, né, não pode falar algumas palavras que a professora está gravando? Né? Isso será um acordo tácito entre a gente. Nós não precisamos falar que vamos fazer tal coisa. Nós sabemos que, né, tá gravando, algumas palavras não podem ser usadas. Tá? O acordo tácito na guerra era o seguinte, atirar nas pernas ou no pé. Porque a pessoa era obrigada a sair da guerra, né, e não matava a pessoa. Tá? Se a gente for pensar, é até interessante, né? Não é tão causador de morte como, né, uma batalha normal. Gente, só que assim, os nossos coturnos e a nossa roupa veio dos Estados Unidos. E a forma de roupa deles é maior do que a nossa. Então os coturnos, gente, ficaram grandes, né? E não tinha como trocar, né? Para entrar no pé deles, o que eles fizeram, gente? Colocava o quê? Isso, eles pegavam um jornal e tacavam no bico do coturno. Isso, só que eu fiquei com vergonha, porque geralmente nas lojas de sapato mesmo, eles não sei porque eles colocam um jornal lá dentro. De uma vez que eu comprei o sapatinho, tirar um tanto de papel lá de dentro. Não, na loja é porque assim, o sapato, quando ele não tem nada dentro, né, ele tende a deformar, a perder, né, a essência, principalmente se for couro e coisa e tal. Então, se ficar com o jornal dentro, ele vai permanecer, né, de bom uso. Recomenda-se até que em casa a gente faça isso. Mas, gente, eu não consigo, né? Eu já até tentei uma vez. Porém, gente, toda vez que você vai colocar o sapato, né, tirar o jornal. Daí, vai guardar o sapato, colocar o jornal. Né? Não rola, eu não conseguia. Então assim, gente, atirava no pé do brasileiro, né? Se acertasse, ainda tinha o jornal para proteger do estancamento de sangue, né? As calças ficaram muito largas, então assim, acertar a perna do brasileiro era bem difícil, né? Porque sobrava pano para tudo quanto é lado. Então, assim, gente, o brasileiro, até quando ele se lasca, ele se dá bem, né? Que letra que a gente vai colocar ali, gente? K do quê? Isso.